Olá, meus queridos, mais uma vez boa tarde, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Filosofia e Sociologia. Só explicando para vocês, né, por que a gente agora nas sextas-feiras está frequentemente utilizando meu canal do YouTube. Esse horário, ele não está cadastrado como horário do Colégio Carlos Bevilacqua. Então, esse horário da sexta-feira à tarde, ele pertence, né, às 5 aulas a outra instituição de ensino. Então, como agora nós praticamente normalizamos, né, essa instituição estadual, como agora nós praticamente normalizamos as relações das aulas, né, tem mais turmas tendo aula, eu estaria ocupado, então estaria ali com um limite muito pequeno, né, de modificação de horário para estar com vocês, mas não por isso vocês deixarão de ter a aula de vocês, não por isso vocês deixarão de ter o conteúdo de vocês, sempre que não for possível estar presencialmente com vocês, né, como hoje, por exemplo, que eu vou dar aula no horário da aula de vocês, eu deixarei gravado um vídeo no meu canal do YouTube para que vocês possam ver, rever, tirar dúvidas. E lembrando, tá? Eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês lá no privado, né, como às vezes a Yasmin manda, o Marquinhos manda, né, outra galera entra para falar comigo sobre outras coisas, como o Gustavão, então, assim, fiquem à vontade, tá, não é incômodo nenhum que vocês, no horário de trabalho, na semana, possam tirar as dúvidas de vocês, e eu estou disponível exatamente para isso, tá bom? Então, vamos para cima, vamos para mais uma aula aqui, hoje a gente vai trabalhar, pegar aqui o livrinho, né, hoje a gente vai trabalhar, basicamente, conteúdo da aula 10 de Sociologia, né, galera? Relações de poder e sociedade, que é um conteúdo, efetivamente, ele faz parte, né, daqueles conteúdos que são relativamente cobrados, né, de forma mediana no Enem, né? Ele não está lá no top 10, também não está no top 5, obviamente, né, mas ele é um conteúdo importante, né, e o bom, o interessante para isso, né, galera, é que ele é um conteúdo simples da gente entender. Para isso, né, nós vamos, na verdade, usar o conhecimento de 3 carinhas, né? A gente vai se apoiar basicamente em 3 carinhas. Um deles, né, a gente vai falar muito mais nas próximas aulas, né, que é o Michel Foucault, mas hoje a gente vai falar basicamente do conceito de poder, né? O título, né, o título da nossa aula, ela é Relações de Poder na Sociedade, né? E obviamente, a gente vai falar basicamente de 3 caras, tá? O Maximilian Weber, né, mais conhecido como Max Weber, grande filósofo, né, um dos 3 grandes filósofos ali responsáveis pelo surgimento, né, da sociologia. A gente vai falar do Pierre Bourdieu, né, que é um sociólogo francês, que a gente estuda muito, né, os de vocês que forem aí se aventurar no mundo da educação, né, forem virar pedagogos, licenciados, professores de alguma coisa, saibam que vão estudar muito Pierre Bourdieu, né? Pierre Bourdieu é um dos teóricos, é um sociólogo da educação, né? Então ele vai também trabalhar essa ideia de poder, principalmente centrado na figura da escola. A gente vai ver hoje que é extremamente interessante a teoria dele. E por último, né, a gente vai falar do Foucault, né? Vai falar um pouquinho do Foucault quando ele trabalha a questão da tentativa do Estado de controlar todas as estruturas da nossa vida, inclusive, né, a nossa compostura sexual, tá certo? Beleza? Então vamos começar, né, com a ideia de poder, né? A gente sabe, na verdade, que desde que, e inclusive, né, galera, é bom a gente perceber que os conteúdos de sociologia, eles têm uma linearidade, né? Os conteúdos, eles são lineares, ou seja, você precisou ver primeiro a questão da formação do Estado, a gente precisou analisar primeiro, né, a questão das teorias do John Locke, né, a questão das teorias do Thomas Hobbes, né, para depois a gente conseguir entender essa questão das relações de poder em sociedade. Lembrando, né, para aqueles que já estão inscritos lá no canal, não estou aqui pedindo para você se inscrever no canal, não pretendo, né, criar um canal de assinaturas, mas é interessante que você tenha pelo menos uma conexão, porque esses vídeos, eles acabam ficando lá, então você pode ver e rever as aulas, né, de sociologia e filosofia que forem gravadas lá, as aulas de atualidades também, né, e algumas poucas aulas de geografia que foram colocadas lá para outras instituições, mas também ficam disponíveis para vocês, tá certo? Então vamos aqui para cima, vamos falar dos carinhas aqui, tá? Vamos começar pelo Weber, né, galera? O Weber, ele é um sociólogo do século XVIII, né, em que o Weber, ele vai se interessar inicialmente pela questão da forma de poder que se estrutura através do Estado, né? O Weber, ele vai dizer o seguinte, olha, o Estado,
né? E quem que é o Estado? Na verdade, todos nós, né? Na verdade, nenhum de nós é o Estado, né? Todos nós e nenhum de nós, ao mesmo tempo, acaba representando o Estado. O Estado, ele é a educação, o Estado, ele é a saúde, o Estado, ele é a segurança pública, mas o Estado, ele também é o legislativo, ele é o executivo, ele é o judiciário, né? Então, você vai ter várias instâncias também ali sendo representativas desse ente, né? Quase que fantasmagórico que a gente chama de Estado, tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês, porque o Weber, ele vai trabalhar, na verdade, né, algumas formas de poder relacionadas ao Estado, mas principalmente também aqueles personagens que formam o Estado, tá? Então, a primeira forma de poder, pega aí o caderninho para anotar, faz aí uma anotação em algum lugar, a primeira forma de poder, por assim dizer, estudada, né, analisada e avaliada como uma das formas de poder instituídas dentro do Estado e não necessariamente efetuada pelo Estado, é a chamada forma de poder tradicional, né, tradicional. Então, ele vai dizer que existem algumas instituições, né, que elas acabam tendo uma forma de poder tradicional. Elas sempre tiveram poder, né? E a gente acaba, na verdade, replicando esse comportamento tradicional de poder, tá? Então, quem seriam, por exemplo, essas instituições? Ele vai citar a primeira dessas instituições é a igreja, né? Ele fala não necessariamente a igreja católica, mas a igreja cristã, né? Porque o Weber ele vai fazer uma análise mais ocidental, né? Desse aspecto. Lembra que a nossa filosofia, a nossa sociologia, elas são uma filosofia, uma sociologia predominantemente ocidentais, tá? Foca isso. E aí, galerinha, a gente vai ter o Weber ele dizendo que esse poder, que é o primeiro poder que a gente está estudando, que é o chamado poder tradicional, a primeira instituição desse chamado poder tradicional é a igreja. Né? A igreja ela tem um poder de dominação sobre as massas, né? Que, se bem usado, ele pode, obviamente, ali caracterizar uma dominação completa, né? Eu queria convidar vocês, inclusive, para analisar essa ideia do poder da igreja, do poder da religião em si, né, para com as pessoas, assistir um filmezinho com o Denzel Washington, né, chamado O Livro de Eli, né, The Eli's Book, né, tá ali o título em inglês, né, mas aqui no Brasil conhecido como O Livro de Eli, que trata exatamente dessa ideia, né, da dominação através do poder religioso. Vocês vão entender lá, quem já tiver assistido o filme sabe do que eu estou falando, né, quem já tiver lido o livro também, né, porque na verdade esse filme ele é baseado num livro, ele é baseado num romance, também vai entender do que eu estou falando, mas quem não, assista, né, porque é extremamente interessante para que vocês conheçam os aspectos desse poder aí, que é o chamado poder religioso. Ele vai dizer que tem outra instituição que também vai ser baseada em poder tradicional, que é a família. Né? O pai e a mãe, eles literalmente mandam na gente, né? Então tem aquela velha frase, né? Todo mundo já ouviu, minha mãe, né, falava muito, minha avó também falava muito, comeu do meu feijão, provou do meu cinturão, né? Eu considero isso extremamente arcaico, né? Mas ela tem muita simbologia para que a gente compreenda aqui o poder, né, que ainda tem a família, né? Então, a gente às vezes não foge muito das coisas, né? Só para ter uma noção, o time que a gente vai torcer, né? A religião que a gente vai seguir, o tipo de música que a gente vai escutar, normalmente, tá? Ele está muito ligado à família, não necessariamente seja uma obrigação, mas normalmente está muito ligado à família. Então, minha família é católica, eu vou ser católico, né? Minha família torce para o Fortaleza Esporte Clube, eu vou torcer para o Fortaleza Esporte Clube, né? A minha família é uma família praieira, né? Então eu vou gostar de praia. Então existe uma forma de poder, né? Também inserida, e a gente acaba, na verdade, obedecendo e sendo coagido por esse poder mesmo que você não perceba, tá? Sem contar aquela ideia, né? Seu pai é advogado, você vai ser advogado, seu pai é professor, você vai ser professor, seu pai é médico, você vai ser médico, né? Então existe um determinado poder. Esse poder tem sido questionado nos últimos tempos, né? Principalmente com os millennials, né? A geração X, a geração Y, né? E a geração Z. Eles têm, obviamente, questionado isso aí nos últimos 60 anos, mas a gente compreende, né, que a família ainda é uma das instituições tradicionalmente mais poderosas da nossa sociedade. Não tem muito como correr, né, não tem muito como fugir desse processo, não, tá bom? Lógico que ela não tem poder absoluto, mas também não há de se descartar o poder que se insere através. Então, até nesse momento, a gente está estudando o poder tradicional. Outra estrutura, né, que tem um poder tradicional, assim, gigantesco, é a escola.
né, a escola, na concepção do Weber, né, vai ser outro local também de inserção do poder tradicional, que vai ser também extremamente poderoso para nós, né? A escola, ela vai definir muitos dos nossos comportamentos, né? Ela vai definir muito do que a gente é, e ela vai impor muita coisa assim na gente, né? Chegue no horário. Desculpa, galerinha. Chegue no horário, saia no horário, faça atividades, seja bom aluno, né? Curso de medicina, curso de direito, curso de pedagogia, curso de sociologia, né? Ciências sociais. Então, ela vai muito aí naquele lance da definição, né? Da inserção de poder, né? As diretoras, as coordenadoras, os professores, né, eles acabam tendo muito poder sobre a gente, né? Alguns professores exercem um poder mais, né, autoritário, outros exercem um poder mais carismático, né? Outros acabam exercendo mais aquele poder de exemplo, né? Mas são diferentes, né, formas de poder que se inserem dentro da escola. Então, veja bem, tá? Aqui, dentro da estrutura tradicional de poder, nós entendemos a religião, simbolizada aqui pela igreja, a educação, simbolizada aqui pela escola, né? E a educação familiar, né? Simbolizada aqui, obviamente, pela família, né? Então, esse é um tipo de poder entendido ali pelo Max Weber, chamado poder tradicional, beleza? O outro tipo de poder que o Weber vai dizer que esse também não tem muito como a gente fugir, não tem muito como a gente ir para um campo diferente dele, é o chamado poder carismático, tá, galera? Que as pessoas vão nos dominar pelo carisma, né? E esse carisma, ele às vezes está muito associado com aquilo que a gente pensa, né? Então, por exemplo, aí, a galera que apoiou o Bolsonaro na última eleição, né? Eu sempre disse isso, volto a repetir, fica aqui gravado, né? Existem grupos que acabaram apoiando o Bolsonaro. Aqueles que eram revoltados com a esquerda, seu direito, né? Aqueles que estavam ali revoltados com o sistema político, seu direito também, mas tem aqueles que concordavam com as ideias do Bolsonaro. Tem aqueles caras que, para quem o Bolsonaro é carismático, né? Tem aquele cara que vai concordar com a ideia de, olha, se o menino começou ali com aquele jeitinho de viado, é só dar uma corça nele, palavras do Bolsonaro, é só dar uma corça nele que ele se ajeita. Tem gente que concorda com isso, né? Tem gente que concorda com aquela atitude dele lá da Maria do Rosário, quando ele disse que não estupraria ela porque ela era feia. Tem gente que concorda isso, né? A mulher que tem que ser estuprada é mulher bonita. Mulher nenhuma deve ser estuprada, presidente Jair Bolsonaro, né? Quando ela ameaça, diz assim, se você falar isso de novo, eu te dou um tapa. E ele diz, olha, dá que eu te dou outro, né? Então tem gente que concorda com a agressão feminina. Então, para esses caras, o Bolsonaro, ele é um líder carismático. Só para a gente entender, né, que não necessariamente o carisma, ele é algo positivo, ele é algo que vem do correto. O Hitler, por exemplo, era um líder altamente carismático, né? O Mussolini era altamente carismático, né? Para não ficar falando aqui só das ditaduras de direita, né, daqueles processos mais à direita, o Lula, né, que não implantou uma ditadura no Brasil, mas que foi um líder ali bem representativo da esquerda, ele era um cara altamente carismático, né, e ali para aquele lado político da esquerda, né, ele sabia muito bem dialogar com essa massa da esquerda mais, digamos assim, ideológica, né, então ele era um cara carismático. Então, existe esse tipo de poder que é o poder do carisma, né, tem outros tipos de poder carismático que são bons, né, por exemplo, o poder do Papa Francisco, né, o Papa Francisco é um cara altamente carismático. Eu não sou cristão católico, mas eu acho o Papa Francisco um cara altamente carismático, né? Eu concordo que ele tem, assim, um carisma invejável. Então, ele é um líder carismático, né? O carisma dele. Barack Obama, né? Outro líder altamente carismático, não há de se negar. Você pode discordar do que ele diz, mas Donald Trump, com a massa dele, com o povo que apoia ele, com o povo que concorda com as ideias dele, ele é altamente carismático, né? Então, você pode ser carismático com uma massa e anticarismático com outra. Então, eu acho que ficou aí entendido para vocês o que seria ali um líder considerado como um líder carismático, tá? E o outro tipo de poder, esse sim aí mais pesado, né, que vai fazer o uso da violência institucional, né, que muitas vezes a polícia, né, usa demais esse poder para agredir pessoas dentro das comunidades, né, então você acaba, na verdade, tendo um conflito social muito pesado ali dentro, é o poder legal, né, então tem o tradicional, tem o carismático e tem o poder legal, que aí o poder legal é aquele poder que o Estado insere em cima de você através das leis. Use capacete, senão você vai ser multado. Use cinto de segurança, senão você vai ser multado.
pague seus impostos, senão você vai perder seus direitos, né? Vote, né? Ou então justifique, porque senão você vai perder seus direitos de cidadão. Então, existem né? Cumpra as leis, né? Porque senão você vai perder a sua liberdade, né? Cumpra a lei, senão a sua liberdade está ameaçada. Ou seja, aí é o chamado poder legal, que algumas vezes é positivo, né? Na tentativa da manutenção da harmonia social, mas às vezes exagera um pouco, né? Quando você tem, por exemplo, ditaduras que impõem toque de recolher, né? Impõem restrição da liberdade sexual, impõem restrição da liberdade social, impõem restrição da liberdade política, né? Então aí você acaba tendo um problema, essa relação com o Estado não fica muito bem colocada, né, quando você tem, obviamente, esses processos aí relacionados a essas ditaduras, né, sejam elas de direita, sejam elas de esquerda, elas são reprováveis, tá? Beleza? Então, toda vez que a gente lembrar de Maximilian Weber, a gente vai lembrar do Weber, né, com a ideia de tentar explicar o poder que os atores estatais têm sobre nós e os 3 tipos de poder que o Weber lembra que existem para nós, é o tradicional, aquele que vem com a tradição, né, a constituição da família, o pai e a mãe mandam, eu obedeço, né? Aí vem o carismático, né, que é aquele do líder que tem carisma, que fala aquilo que eu quero ouvir, que tem aquilo que eu concordo com ele, né, seja positivo ou negativo na visão de algumas pessoas, e tem o poder legal, que é aquele das leis, né, cumpra as leis, porque senão você vai perder seus direitos, beleza? Tá bom? Encerrada essa parte, galera, da gente entender sobre Weber, e o bom da aula ficar gravada é porque vocês podem ver, né, a hora que vocês quiserem, tá? A gente vai falar de outro cara. Esse cara é um sociólogo da educação, é um francês, né? Ele é mais contemporâneo nosso, é o Pierre Bourdieu, né? O Pierre Bourdieu, ele vai trabalhar a ideia do poder, galera, mas a ideia do poder como poder simbólico e principalmente o poder que é colocado para nós pela escola, né? Ele vai dizer que tem até uma parte, né, bem interessante aqui para ler sobre isso, né? O Bourdieu, ele vai dizer que o Estado, né, ele opera a partir de uma lógica violenta e de uma lógica simbólica, né? Que o Estado, na verdade, ele pratica uma violência e essa violência é extremamente simbólica em cima de mim. Por exemplo, né? Existe uma pressão muito grande para que no Brasil você seja cristão. Você pode ter outras crenças aqui no Brasil, a liberdade lhe garante, mas existe uma pressão imensa para que você seja cristão. E isso muitas vezes apoiado por entes estatais, né? Assim, o próprio governo do Jair Bolsonaro aí, ele mostra isso, né? Então, o Bolsonaro, ele principalmente no discurso dele ali na ONU, né, falando que o Brasil era um país cristão e conservador, né, ele acabava, na verdade, negando uma série de outras atribuições que o Estado brasileiro tem, né? Liberdade religiosa, né? Liberdade de crença, né? E liberdade principalmente de comportamento. Então ele vai dizer que o Estado, né? Ele vai imputar essa questão da violência simbólica para a gente. Lembra, por exemplo, da violência que a União Soviética, né, praticava em cima dos seus opositores, né, que apesar de serem pessoas muitas vezes, né, que não estavam ali para defender os interesses do povo, mereciam ser presos, julgados, né, e condenados conforme a lei, né, e não conforme os excessos de governantes, né, ditadores, por exemplo, como Stalin, né, como Khrushchev, né, como todos os outros ali que acabaram conduzindo a União Soviética pós-Lenin, né, beleza? Então, só para a gente entender como é que se dá essa ideia do Pierre Bourdieu em relação à violência, né, simbólica que o Estado pratica entre nós. O Bourdieu, ele também vai dizer, galera, que tem um determinado momento que o Estado ele vai usar a escola, né, para praticar essa violência em cima da gente. Então, a ideia das cadelas enfileiradas, que eu particularmente tanto gosto, né, a ideia da farda, né, a ideia de um pensamento só, a ideia da massificação, da não pluralidade de ideias dentro da escola, é que acaba, né, também sendo prejudicial para uma sociedade mais plural. Então, ele vai dizer que a escola é um lugar que não prega pluralidade, que ela prega unicidade e que esse símbolo de unicidade ele não é positivo, né? Ele pode até funcionar muito bem para a ideia de coesão social que a gente tem, né? Manter todo mundo ali na linha, manter todo mundo quietinho, mas, né, não necessariamente ele funciona para pluralizar, né, para fazer com que as pessoas se sintam bem representadas dentro da escola. Então, ele vai dizer que é por isso que os alunos não gostam da escola, né? E nos últimos anos, né, as teorias do Bourdieu, elas têm sido usadas para dar cada vez mais liberdade aos alunos. Pena, né, e aí eu falo como educador, que muitos estudantes eles não estão, né, sabendo usar,
né, essa liberdade que lhes é dada, né, estão, na verdade, invertendo ali, mudando ali a vara de lugar, usando aqui a teoria do, 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 do do Lenin, né, a teoria da curvatura da vara. Vou pedir só um instantinho a vocês aqui para resolver um probleminha técnico aqui, tá? Probleminha técnico resolvido, né? Quem tem uma cachorra chamada Dona em casa, né? Sabe do que eu tô falando aqui, né? Tava ali tentando comer mais uma chinela, mas agora eu já consegui tirar dela, tá? Beleza, galera. Então, entendido aí a ideia do Bourdieu, né? O Bourdieu ele vai dizer que muitas vezes, né, quando você não cumpre essas determinações que são colocadas pelo Estado, o Estado pratica, né, a violência física contra você, né, que é aí onde a gente tem a repressão das manifestações, né, e todo aquele processo do qual a polícia, por exemplo, é um braço violento do Estado, né. Então, Bourdieu ele vai fazer uma crítica pesada a esses atos por parte do Estado, beleza? Por fim, né, para ainda falando dessa ideia de violência, de Estado, né, de toda essa ideia das relações de poder, a gente vai ter o Michel Foucault, né, o Michel Foucault, que é um cara que a gente vai citar, digamos assim, mais proeminentemente lá na frente, né, o Michel Foucault, ele tem um livro, galera, deixa eu só pegar aqui o nome do livrinho dele, né, eu não li esse, tá, a vontade de saber, né, em que o Michel Foucault ele vai destrinchar, né, toda a ideia das relações de poder na sociedade. Ele tem outro livro interessante também, esse eu li, tá? Microfísica do Poder, fui obrigado a ler lá no mestrado, é um livro muito bom. E o Michel Foucault ele vai dizer que um dos tipos, né, de autoridade que o Estado tenta impor em cima das pessoas é a tentativa da liberdade social. E aí ele vai entrar um pouquinho mais, né, nessa ideia da liberdade social, e aí ele vai partir ali para a ideia da liberdade sexual, né? Ele vai pegar, né, ele vai estudar alguns dos governos, né, ao redor, principalmente do Ocidente, que tentam controlar a liberdade sexual das pessoas, né? Isso não é muito distante da nossa realidade, né? Até mais ou menos ali a década de 50, ser gay na progressista Inglaterra era proibido, né? Era considerado como crime, né? Crime de ordem social, né? A ideia do homossexualismo. Então você era tratado como homossexualismo, né? A gente hoje chama de homossexualidade ou homoafetividade, né? Eu prefiro, na verdade, usar até o termo homoafetividade, porque não é uma coisa só relacionada à atração sexual, é uma coisa também relacionada ao cuidado, a gostar, a amar, né? Essas pessoas têm tantos direitos, né? Quanto aqueles tradicionais heteroafetivos ou heterossexuais, tá? Pena que a negada ainda não consegue botar isso na cabeça, né? Isso é uma pena para a nossa sociedade. Vamos lá, uma hora entra, nem que a gente tem que botar isso na cabeça dessa galera debaixo de porrada, tá? Então, bora lá. Vamos lá, galera. Então, hoje, inclusive, eu vi uma matéria no jornal, essa TVzinha que está aqui atrás para vocês, né? Estava assistindo ali, estava vendo uma matéria no jornal que dizia basicamente uma coisa muito triste, né? Que a Advocacia Geral da União, né? Ela entrou com uma ação no Supremo, né? Para não tratar como homofobia as ofensas que os homossexuais recebem dentro dos templos religiosos. Olha que absurdo, né?
a Advocacia Geral da União, que é para defender os direitos da União e não necessariamente de um governo, ela entra no Supremo Tribunal Federal para dizer o seguinte: olha, se um padre esculhambar um gay, esculhambar uma lésbica, esculhambar um travesti, um padre ou um pastor, né, normalmente são pastores, infelizmente, eles acabarem xingando esse pessoal, dizendo que isso é errado, chamando isso de sodomia e tal, não sei o quê, e pregando ódio contra essas pessoas, eles não podem ser enquadrados na lei de homofobia. Como não? Como é? Isso é homofobia, meu amigo. Então, eu até fiquei pensando, né? A Advocacia Geral da União, pelo direito de discriminar. Então, fiquei imaginando, assim, o que passa na cabeça, né, de um advogado-geral da União, de um governo desse, a gente até sabe, né? Mas que vem com essa temática de tentar defender o direito de discriminar. Enfim, galera, né? Isso estudado pelo Foucault, o Foucault ele vai chegar a uma ideia, né, de fazer uma historicidade, né, dos comportamentos sexuais ao redor do tempo, né, do tempo dessas sociedades. E ele vai dizer, besteira, a galera vai dar um jeito, né? Ele vai dizer, então, que os comportamentos e as práticas sociais, né, eles não podem, né, de forma nenhuma, ser normatizados. Por mais que o Estado tente, por mais que a lei tente, por mais que você diga, olha, você só pode casar com uma mulher. Tem gente que vai ter 3, 4 casamentos, vai ter caso extraconjugal, né? A gente pode até questionar a moralidade ou a ética desses processos, mas a gente sabe que existe, né? Então, a gente não vai negar. Por mais que você chegue e diga, olha, fulano, mulher só pode casar com homem, homem só pode casar com mulher, você vai ver a galera homoafetiva beijando na boca, e tem que beijar mesmo, né, se abraçando, né, mostrando ali o seu amor e dizendo, olha, Estado, você não me controla, né, você não pode dizer quem é que eu posso beijar. Por mais que você diga, né, por mais que você chame de sodomia, né, a ideia do comportamento do sexo grupal, né, do sexo, daquelas trocas de casais, swings e tal, não sei o quê. Você pode dizer que aquilo é errado e tal, não sei o quê, mas a galera que gosta, a galera que compreende aquilo como correto vai fazer. Então, o Foucault, né, nesse livrozinho A Vontade de Saber, ele vai chegar e vai dizer, olha, por mais que o Estado tenha tentado, durante a história da humanidade, controlar os comportamentos, né, inserir o poder, né, fazer um controle dos comportamentos sexuais da sociedade, isso foi por água abaixo, né? Não rolou porque a galerinha, eles vão continuar, na verdade, colocando os seus prazeres sexuais ali, os seus prazeres carnais, né, as suas estruturas sexuais aflorando, né? E a gente sabe que tem de tudo, né? A gente sabe que tem absolutamente de tudo, tem até uns comportamentos aí meio complexos do ponto de vista da higiene, né? Mas tem gente que eu sempre digo, né, cara, em 4 paredes, primeiro, não se revela o que se faz, e segundo, né, também não se questiona o que se faz contanto que você não agrida fisicamente a outra pessoa, né? A partir do momento que você invadiu ou agrediu fisicamente o corpo da outra pessoa, aí esse comportamento é reprovável. Se tudo for autorizado, tudo se pode fazer. Eu quero chegar, sei lá, e dizer assim, olha, eu quero só que você dance para mim, eu me satisfaço sexualmente com isso. Tranquilo. Olha, eu quero fazer sexo com 6 pessoas, não sei o quê. Tranquilo. Né? Olha, eu quero fazer sexo com 2, 3 pessoas. Tranquilo. Eu quero fazer sexo só com a minha esposa ou só com meu marido. Tranquilo também. Tá? Então, a gente vai entender que dentro dessa estrutura social, baseado na ideia do Foucault, baseado no livro Lá, Vontade de Saber, que não há tabus, né, e não há formas de controle social para isso, é o que o Foucault vai colocar lá no livro dele. Beleza? Tranquilo, então? Gente, ó, vamos então resolver as questõezinhas, tá? Tá, a gente vai ali para a página 140 e a página 141, tá? E aí eu vou aqui na página 140 começar a resolver as questões com vocês, tá bom? Beleza? Então vamos para a primeira questão, beleza? Deixa eu botar lá na página 140, tá aqui, 140 essa daqui, pronto. Eu vou aqui resolvendo com vocês e a gente vai desenrolando, beleza? Bora nós então. Ao analisar o Estado alemão, século XVIII, tá? Que fique bem claro isso. Weber afirma que o verdadeiro poder estatal está nas mãos da burocracia militar e civil.
complicado, né? Para ele, o Estado é uma relação de homens dominando homens, mediante a violência, considerado como legítima, e uma associação compulsória que organiza a dominação. Para que essa relação exista, é necessário que os dominados obedeçam à autoridade dos que detêm o poder. Verdade, né? E aí, olha, desse modo, o Max Weber, né, se não houver, né, essa ideia de aceitação da dominação, aí há movimentos revolucionários. Revoluções como a Revolução Francesa, né, como o movimento pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, né, como o movimento sufragista, né, como outros inúmeros movimentos que a gente tem aqui para citar, né, inúmeras revoltas, por exemplo, aqui no Brasil. Aquilo é uma ideia de não aceitação do poder, tá? Então, desse modo, segundo Max Weber, existem 3 dominações que são consideradas como legítimas. De acordo com a assertiva apresentada anteriormente, bem como os conhecimentos em torno da sociologia weberiana, assinala a alternativa correta, isto é, as 3 dominações legítimas consideradas por Max Weber. Sem muita enrolação, nós sabemos, né, tá colocadinho, inclusive, se você reparar, tá aqui na página 140, a resposta, né? Então, é a autoridade tradicional, a autoridade carismática e a autoridade legal. O item correto dessa questão, o item C. Não esquece, tá? Isso é meio decoreba. Tradicional, carismática e legal. Tradicional, carismática e legal define lá a questão do poder e da autoridade idealizada ali pelo Maximilian Weber, tá? Beleza? Bora nós aqui. Segunda questão, tá? O Estado me faz entrar nele obrigatoriamente, como fez com todos os outros, e me tornou dócil em relação a ele. O Estado fez de mim um homem estatizado, essa expressão é muito bordiana, né? Um homem regulamentado e registrado, né? Pierre Bourdieu, né? No livro dele, né? O Razões Práticas. E ele vai dizer, ó, de acordo com a assertiva apresentada anteriormente, assinale V para verdadeiro e F para falso. Ele diz o seguinte, ó, o Estado, segundo Bourdieu, opera a partir de uma lógica de dominação violenta e simbólica. Sim, verdadeiríssimo. Não há nada o que tirar aí nessa colocação colocada como sendo do Bourdieu, tá? O Estado, por meio da escola, faz de todos os indivíduos criaturas estatizadas. Aquilo que eu falei para vocês, né? O Estado, ele utiliza a escola, né, para poder colocar os indivíduos no eixo, né, na métrica, tá? O Estado, segundo Bourdieu, estatiza pessoas, mas isso não pode ocorrer pela via da escola enquanto atividade de reprodução social. Falso, né? A escola é o canal, né, que o Estado utiliza para essa dominação. O Estado é o detentor da violência física, legalmente também, ainda segundo Bourdieu, é detentor da violência simbólica. Sim, violência física, que é quando a polícia, o exército, né, ou qualquer outra força física do Estado vai lá e te desce o cacete para tu obedecer o Estado, ou então a violência simbólica, a partir do momento que o Estado ele professa propagandas para repassar uma ideia que ele tem de sociedade. A gente nota muito isso, né, nesse atual governo. O Estado, de acordo com Bourdieu, estatiza pessoas, mas isso acontece, entre outras coisas, graças ao poder de reprodução da escola. Verdadeiríssimo, né? O Bourdieu é um sociólogo da educação, onde ele vai colocar grande parte da culpa, desculpa da expressão que eu vou usar agora, dessa merda que é a sociedade na escola. Então, a escola tem que mudar para que a sociedade possa mudar, beleza? O item correto dessa questão, o item A de avião. Discursos sobre o sexo, isso aqui é Foucault. Discursos sobre sexo se multiplicaram fora do poder ou contra ele, né? Porém, lá onde ele se exercia e como meio, né, para o seu exercício, criaram-se em todo canto incitações a falar em toda parte, dispositivos para ouvir e registrar procedimentos, para observar, interrogar e formular. Desenfurnaram-no e obrigaram-no a uma existência discursiva. Tendo como referência os estudos sobre a sexualidade em A Vontade de Saber, no qual propõe analisar os discursos de verdade sobre essa obra, né? Eu comentei a obra aqui para vocês, é uma obra pequenininha, né? Assim, eu não tive ainda coragem de ler, mas conheço o conteúdo, tá? O item A diz o seguinte: o objetivo principal da obra foi fazer uma história das condutas, comportamentos e práticas sexuais das sociedades ocidentais. Esse é o objetivo da obra. Vamos olhar os outros itens. O tema principal do livro são os problemas de censura e de liberdade sexual nas sociedades ocidentais, não necessariamente, né, galera? Não é o tema principal do livro, né? É um problema que o livro traz, né? Mas a ideia, na verdade, é historiciar, né, esses comportamentos, tá?
Foucault demonstra sobre os discursos sobre sexualidade, apenas descreve a natureza reprodutiva humana. A vontade de saber, o autor defende a existência de uma verdade sobre o sexo que está escondido, nada, absolutamente nada. Em A Vontade de Saber, o discurso sobre reprodução sexual é criticado pelo autor por ocultar a proliferação de discurso a respeito da sexualidade. Não necessariamente, né? Por ocultar não, na verdade, deixa eu ver aqui, vamos olhar esse item C aqui direitinho. Em A Vontade de Saber, o discurso sobre repressão sexual moderna, não só moderna, né, agora achei o erro do item aqui, o item correto dessa questão é o item A, galera, né, o Foucault vai em A Vontade de Saber, né, pegar um histórico dos comportamentos sexuais desde a Grécia, né, que é tido para ele como a primeira grande democracia sexual, do ponto de vista de comportamento, né, que o homem colocou, apesar de ter alguns problemas ali com relação à mulher, né, um homem, ele não poderia, né, amar e desejar efusivamente a sua esposa, né, porque naquele tempo a mulher era considerada cidadã de segunda classe, então a ideia de se deitar com outros homens, né, que de boa, troca normal, mas era incentivada a partir do momento que só homens poderiam ter acesso ao conhecimento. Então, eles se deitavam, tinham prazer e tinham depois a troca de conhecimento, né? A gente lembra lá dos casos conhecidíssimos, né? Do Patroclo e do Aquiles, né? Do Alexandre da Macedônia e do seu amante lá, que eu não lembro o nome, acho que é Festion o nome do cara, né? E o próprio Sócrates, né? O próprio Platão, eles eram afeitos aí à homoafetividade, né, como forma também de conhecer a sabedoria. Tem uma descrição dessa parte muito interessante lá no filme sobre Alexandre da Macedônia, com o Colin Farrell, tá? Vocês já notaram que eu tenho filme para quase tudo, né? Então, olha lá. O item correto é o item A, tá? Vamos para 4, para a gente encerrar a nossa aula, ficar tudo direitinho, tudo filé, né? Pude entender o discurso do cacique Aniceto na Assembleia dos Bispos, Padres e Missionários, em que exigia nada mais, nada menos que os índios fossem batizados. Contestava a pastoral da igreja de não interferir nos costumes tribais, evitando missas e batizados. Para Aniceto, o batismo aparecia como sinal do branco, que dava reconhecimento do cristão, isso é, do humano, do índio, né? Gente, isso daqui, na verdade, é um texto lá da década de 90 da Folha, né, esse é bem conhecido para nós da sociologia, esse texto aqui, que fala sobre a ideia de um cacique, né, um cacique chavante, que é chavante, né, um cacique chavante, que ele chegou e disse o seguinte: olha, brother, eu não quero mais brigar, eu não quero mais ninguém invadir na minha terra, eu não quero mais ninguém dizendo que eu não sou considerado humano, então vamos fazer o seguinte, batiza logo os índios aí, tudinho. Coloca o nome de batismo, tal, não sei o quê, mas não vem com o negócio de interferir aqui com práticas religiosas, não, tá? Vocês me batizam, me consideram como humano e depois me permitem ser quem eu sou. Foi muito forte esse discurso dele, a galera até não entendeu, né? Acabou, na verdade, depois, ele estava cansado, né, da ideia do índio ser sempre subjugado e dizendo, o problema é que a gente não tem alma, então batiza logo todo mundo aí, né? Então ele fez isso com exigência e também como forma de protesto. O objetivo do posicionamento, Chavante mesmo, o objetivo do posicionamento do cacique Chavante em relação ao sistema religioso externo às tribos era flexibilizar a crença católica e seus rituais como forma de evolução cultural, acatar a cosmologia cristã e suas divindades com orientação ideológica legítima? Não, não mesmo. Incorporar a religiosidade dominante e seus sacramentos como estratégias? Esse é o item correto, sem dúvida nenhuma. Não vou nem ler os outros, né? A ideia do Aniceto era justamente isso. Vocês só vão me aceitar depois que eu for considerado como ser humano, eu tiver uma alma, então batiza logo todo mundo aí. Então, como forma de aceitação social, ele pregava, né, que os índios eles deveriam, então, ser batizados na fé do branco, mesmo que eles não fossem ali praticar. Beleza? Aula grande, aula comprida, mas era necessário que fosse assim, tá? Para que a gente conseguisse entender a primeira parte, né, que a sociologia vai trabalhar sobre essas formas e essas relações de poder, tá bom? Agradeço demais, né, mais uma vez a atenção, né, as visualizações que vocês estão dando aí a essas aulas, o comprometimento que vocês têm, tá bom? Fiquem aqui com o meu abraço virtual, o meu desejo de saúde e um bom final de semana para todos vocês, tá? Valeu, galerinha, tudo de bom, tchau, tchau.